Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje veremos um pouco sobre a alimentação indígena, então vamos lá, na página 90. A alimentação indígena ela é saudável e rica em vitaminas, sais minerais e outros nutrientes. Está baseada nas espécies que eles caçam, plantam e coletam, constituída de animais, frutos, sementes e raízes. Como os indígenas eles não consomem produtos industrializados, eles ficam livres dos efeitos nocivos dos conservantes, corantes artificiais, realçantes de sabor ou de outros aditivos artificiais usados na indústria alimentícia. Os indígenas têm diversas formas de preparação dos pratos, dentre eles pisar, moquear, espremer, peneirar, ralar, curtir, curar, conservar, fermentar e assar. Muitos utensílios são utilizados na preparação dos alimentos, como cerâmica, urupemas, pilão, cuias, cabaças, balaios, alguidar, pote com água e etc. Então, nós temos aqui uma cabaça, um vaso de cerâmica, um pilão, e isso daqui é um urupema, é um cesto feito de palha. Já houve época em que os indígenas usavam em sua alimentação uma variedade enorme de frutos. Conheça um deles, o araticum. Esse aqui é um fruto. E esse fruto, ele é conhecido como coração de boi. É impossível dizer que os componentes mais importantes da alimentação indígena é uma raiz que é a mandioca. Então, o alimento principal dos indígenas é a mandioca. Então, se perguntarem, se vocês encontrarem uma pergunta no livro, qual que é a alimentação, qual que é o alimento que mais importante que o indígena consome? É a mandioca. Inclusive, na própria carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, sobre o que aconteceu na viagem, há um trecho relatando que não se compreendia como os indígenas eles eram tão destemidos e fortes se eles não conheciam trigo. Na verdade, a mandioca, por ser carboidrato, o que ela vai acontecer? Ela fornece energia aos indígenas. Os principais alimentos consumidos pelos indígenas são raízes, são as frutas, os legumes, os peixes, as carnes de animais, alguns cereais e as castanhas. Então eu trouxe alguns pratos típicos para vocês conhecerem. Nós temos a tapioca, a pipoca, o milho. Do milho eles fazem várias coisas, como a pamonha. E nós temos o peixe assado. E também tem o beiju. O beiju, ele é feito com a tapioca. Então, vocês deverão realizar as atividades da página 92 e 93. Na questão número 1, está da seguinte forma. Na relação da palavra abaixo, identifique as que fazem parte da alimentação dos indígenas. Vocês deverão marcar milho, peixe, fruta, legumes e carnes de animais. Vá à cozinha de sua casa e descubra os alimentos e os utensílios de origem indígenas. Os utensílios vocês podem ter colher de pau, pilão, panela de barro. Alimentos, pode ser mandioca, frutas, pimenta, milho e etc. Até a tapioca, tínhamos esquecido até a tapioca também. Relacione as palavras dos quadros com as palavras dos balões e forme frases completas. Você terá que acrescentar novas palavras. Utensílios, colher de pau. Prato típico, tapioca, beiju. Alimentação, animais, frutos e sementes. Dois dos pratos típicos herdados dos indígenas são a tapioca e o beiju. Então, formei uma frase, acrescentei usando as palavras. De acordo com o texto, na página 93, sobre alimentação indígena, lidos, que eu li para vocês da página 90 e 91, respondo o que se pede. Qual é o componente mais importante da alimentação dos indígenas? Que eu disse para vocês é a mandioca. O que a mandioca fornece aos indígenas? Ela fornece para eles energia. O que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre não compreender sobre os indígenas, ao enviar a carta ao rei de Portugal?
Ele disse não compreender como os indígenas eles eram tão destemidos e fortes se eles não conheciam trigo. Observe as imagens e escreva as diversas formas de preparação dos pratos feitos pelas mulheres indígenas. Então, como eu li na página 90, as mulheres indígenas, elas o quê? Espremiam, peneiravam, ralavam e assavam os alimentos. Na página 94, nós vamos completar as lacunas das frases a seguir. Então, nós temos assados, folhas, utensílios e manualmente. Os assados sempre eram feitos enrolados em folhas de bananeiras ou palmeiras. Os utensílios utilizados na cozinha eram feitos manualmente. Agora responda o que se pede. Como os indígenas eles obtêm a sua alimentação? Através de onde? Da natureza, porque eles caçam, pescam e plantam. O que os indígenas plantam? Mandioca, feijão, milho e batata doce. Dois alimentos que os indígenas consomem e quais você consome. Então, vocês podem colocar milho, mandioca, batata doce, tapioca, entre outros. Agora escreva o nome de cada instrumento utilizado na cozinha indígena. Nós temos o jarro de cerâmica, balaio, cabaça e pilão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, turminha, vocês podem me perguntar. Então, até a nossa próxima aula e bons estudos. Beijinhos!